Olá, alunos de Método dos Elementos Finitos. Na aula de hoje faremos uma treliça simples usando ANSYS APDL. O exemplo que vamos fazer é exatamente aquele que foi resolvido manualmente com vocês no último vídeo. Faça uma leitura rápida do problema, relembrando as condições de análise. Para isso, pause o vídeo nesse momento. Lembrando, como resumo do que a gente tinha das respostas, todas as forças estão indicadas, mais o deslocamento do nó 1 e as tensões nos elementos 1 e 2. Antes de começar, deixe no seu computador um diretório já separado, que é para receber todos os arquivos e o projeto que nós vamos iniciar no ANSYS. Agora, encontre o ANSYS, que já deve ter sido instalado previamente. Ele vai criar um diretório, um local, e há uma série de programas que a versão estudantil acaba instalando. A opção correta, para o nosso caso, é o Mechanical APDL. A versão que eu estou usando é a 2019, mas qualquer versão que você estiver usando vai servir para o cálculo que a gente pretende realizar. Clique nessa opção e o programa vai abrir. Bom, quando o programa abre, o que você consegue observar é que são algumas janelas. Eu vou explicando gradativamente à medida que for necessário. Uma coisa importante a contar é que ele vai abrir uma segunda janela aqui que a gente pode minimizar e vamos minimizar, onde ele faz uma espécie de interface com o usuário, indicando uma série de mensagens. É uma janela de saída. Você não precisa se preocupar com ela nesse momento e pode minimizá-la se ela não estiver minimizada no seu computador. Bom, antes de começar o trabalho, a primeira coisa que se deve fazer é apontar para o diretório de trabalho e dar um nome para o projeto que faremos. Então, a primeira coisa, File. Vamos trocar o nome. Por definição, por padrão, ele usa o nome de projeto File. Sugiro trocar. Eu vou chamar de treliça. Tente não usar caracteres especiais, espaços, acentuações, acentuação, esses elementos, porque isso pode dar problema posteriormente. E vou apontar para o diretório de trabalho. Trocar o diretório de trabalho. Previamente eu já tinha construído aquele diretório, treliça, selecionado, e pronto, começaremos. Primeira coisa que precisamos indicar para o ANSYS é que se trata de um problema de análise estrutural. Então eu entro nas preferências e indico a opção estrutural. Tem outras físicas possíveis nesse módulo, no APDL, que é o ANSYS padrão. É o primeiro ANSYS, é o que deu origem a tudo, na verdade. Vamos dar um OK e já está escolhida a opção estrutural. Isso limita um pouco os menus, acaba otimizando um pouquinho a apresentação desses menus, só porque é importante para a análise que a gente está interessado. Uma coisa importante a indicar é que nós vamos trabalhar em 3 etapas. A etapa de pré-processamento com o pré-processador, a etapa de solução propriamente dita, onde o problema é resolvido, e a etapa de pós-processamento, que é onde a gente vai observar os resultados. Então, vamos entrar na etapa de pré-processamento. A etapa de pré-processamento consiste em vários passos. E nesses passos eu vou preparar as condições para poder fazer o cálculo. A primeira coisa é escolher o elemento adequado para o tipo de análise que eu vou fazer de elementos finitos. Bom, a primeira opção, Element Type, vou adicionar o elemento. E o elemento de treliça que a gente precisa, ele é o link 180. Eu vou adicionar aqui e vou buscar esses elementos. Tem uma série bastante razoável de elementos aqui, né, de possibilidades, cada um para um determinado tipo de análise. Para um elemento de treliça é o link 180. Se você precisar de alguma informação especial sobre algum elemento, entre no Help e faça uma busca para ver se aquele elemento que você está escolhendo serve para o tipo de propósito ou para o propósito que você quer, o tipo de análise que você quer. Bom, vamos dar um OK
ele vai atrelar esse elemento o tipo 1. Então ele está indicado aqui como tipo 1. A segunda etapa, posso até fechar essas opções aqui, a segunda etapa é atrelar o material que vai constituir esse elemento, né? Ou os elementos que a gente vai ter no problema. Então eu entro aqui, propriedade dos materiais, modelo, né? O modelo de material, ele vai ser para uma análise estrutural e ele é um material com comportamento linear e elástico. Então estrutural, linear elástico, e ele não tem características direcionais, é isotrópico. Quais são as informações para esse tipo de análise que nós precisamos dar do material das barras? É o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Na verdade, só o módulo de elasticidade, se você lembrar bem no modelo que nós resolvemos analiticamente. Então, a gente está falando de 10 megapsi. Cuidado, e aqui vale uma observação extremamente importante, que é a seguinte. O ANSYS, ele trabalha nesse módulo como se você não tivesse unidades, na verdade. Você tem que ser coerente com as unidades que está colocando. Então, você escolhe um sistema de unidades e vai até o final. Eu vou usar, como eu tenho um módulo de elasticidade de 10 megapsi, eu vou usar as pressões em PSI, que é libra-força por polegada quadrada. Assim, todas as forças em libra-força, os comprimentos em polegada e as áreas em polegada quadrada. Então, aqui vai ser 1 expoente de base 10, 7, que são 10 megapsi. O coeficiente de Poisson, eu vou usar 0,27, cuidado, ponto. 0,27, vou dar um OK, ele já atribuiu a esse primeiro material na minha lista. Se você quiser revisar se está tudo ok, é só clicar novamente aqui no isotrópico e ele vai apresentar os valores que você previamente tinha colocado, né? Bom, feito isso, posso fechar essas janelas e agora eu preciso contar para o ANSYS as barras que eu vou utilizar, quais são as características dessas barras em termos de área de seção transversal. Então eu entro na opção seções, é um elemento do tipo link, então a opção link, vou adicionar características. Bom, a primeira coisa que ele pede é um número de referência. Por quê? Porque você pode ter várias barras com várias áreas de seção transversal distintas. Então eu vou usar, como eu só tenho nesse caso desse problema um tipo de seção transversal, eu vou indicar só uma, vou dar o número 1 para indicá-la, ele vai atribuir para essa seção esse valor, aqui eu vou dar o section name 1 também, e aqui eu preciso colocar uma característica super importante para ele poder fazer o cálculo, que é a área desse elemento. Então, é 1 polegada quadrada, trocar aqui para 1 polegada quadrada. Vou dar um OK, e essa área já está atrelada, já está pelo menos indicada lá no programa. Qual é a próxima parte, né? Qual a próxima parte importante? Então, recordando rapidamente, eu já falei do tipo de elemento, que é um elemento de treliça, que é o Link 180. Já falei do material desses elementos, que já dei o módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. E já falei qual é a área de seção transversal desses elementos. Bom, agora eu preciso dizer a natureza geométrica do problema. E o ANSYS vai trabalhar, especialmente para trabalhar com treliça, a gente pode usar uma hierarquia de construção do modelo, primeiro construindo os nós e depois construindo os elementos. Óbvio que isso não é uma regra geral, dependendo do tipo de problema, essa abordagem de construção ela é um pouquinho diferente, a gente pretende indicar isso nos próximos vídeos. Eu vou entrar na parte de modelamento, clico aqui em modelamento e vou criar os nós, né? Vou dar as coordenadas dos nós. Eu vou tentar manter eu vou manter exatamente a mesma numeração do problema que nós resolvemos antes para poder comparar facilmente, sem ter que fazer nenhum tipo de ajuste posterior. Então, primeiramente, eu venho até aqui, Create, Nós. Tem várias opções para criar os nós, eu vou usar essa opção Inactive CS, que é para criar no sistema de coordenadas current, nesse sistema atual, sistema de coordenadas atual,
a posição dos key points. Vou clicar e ele abre uma janelinha. A primeira indicação aqui é qual é o número do nó que eu quero dar. Eu vou começar pelo nó 1 e vou colocar as coordenadas x, y, z. Lembrando que se você deixar qualquer espaço vazio, né, qualquer campo vazio, o ANSYS automaticamente, por default, coloca o valor 0. Então, para o nó 1, eu estou falando em 50. Em y, dá 86.60254. Eu vou usar um pouco mais de precisão. 0 aqui. Ok, ele criou o primeiro ponto. Eu vou fazer isso para os outros dois. O nó 2. O nó 2, eu posso deixar tudo 0, 0, 0, porque está no sistema, ele está na origem do sistema de coordenadas. Se eu der um apply, eu já posso indicar o nó 3. Um ok. Bom, foi bom ter errado para mostrar uma coisa para vocês. Ó, o nó 1 está aqui, o nó 2 está aqui, o nó 3 foi construído errado. Se você errar, ele não tem o undo, não dá para desfazer, você vai ter que apagar. Então, você volta aqui, ó, não é create, delete, você vai deletar o quê? Bom, eu vou ter que deletar um nó, clico no nó que eu vou apagar e dou um ok e ele apagou o nó. Não está aparecendo, ele está aparecendo aqui, mas ele já foi apagado. Bom, agora eu volto lá no create, aí eu vou poder criar esse nó adequadamente. É o nó 3 e em x é 100, em y é 0, apply. Agora sim, 1, 2, 3. E agora eu vou criar os elementos, aí só tem os nós. Para criar os elementos, eu venho ainda na aba de Create e vou selecionar elementos. Eu posso aumentar essa janela aqui. E é importante dizer o seguinte, eu só tenho um tipo de elemento com o mesmo material e mesma área de seção transversal. Se eu tivesse elementos diferentes, eu teria que vir até aqui, ó, e antes de criar o elemento, eu teria que atribuir a ele as suas características já previamente indicadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho link, ele vai construir o próximo elemento do tipo link 1 com material 1 e com a seção 1. Se eu tivesse outras seções e outros materiais, eu já teria cadastrado previamente naqueles passos que eu mostrei para vocês, eles estariam indicados aqui nessas opções e eu poderia selecioná-los. Nesse caso, não tenho a mínima necessidade de fazer nenhum tipo de seleção adicional, até porque eu não tenho outros elementos adicionais para escolher. E aí eu venho até aqui, nos elementos, autonumerados, através de nós, então vou criá-los através de nós. Então vou criar o primeiro elemento desde o nó 1 até o nó 2 e dar um OK. Depois vou criar o segundo elemento desde o nó 1 até o nó 3. OK. Bom, é interessante ter alguns elementos aqui visuais para facilitar a visualização. Então eu posso, por exemplo, vir até aqui, nessa opção Plot Controls, Numbering, e selecionar a indicação dos nós, para que ele coloque a numeração dos nós, e também coloque a numeração dos elementos. Aí sumiu tudo, você vai ficar desesperado, não se desespere, vem até aqui, ó, Plot, Elements, pronto. Agora a gente tem o quê? A indicação nó 1, nó 2, nó 3, elemento 1, elemento 2. Ele coloca de cores diferentes para identificar esses elementos. Agora que a geometria já está construída, o que nós precisamos? Precisamos indicar quais são as forças e as condições de contornos, ou seja, os graus de liberdade que estão restritos. Onde é que isso é indicado? Tem várias posições no software que podem ser usadas para fazer isso. Eu vou dentro do Loads, que é a cargas, usando Analysis Type, o tipo de análise estática, que já está selecionada, só fui ter certeza. Eu vou definir essas cargas. Eu sei
que os nós 2 e 3 têm todos os graus de liberdade de translação restritos. Eu venho até aqui, no Apply, estrutural, deslocamento, que é a primeira opção dentro do estrutural, deslocamento nos nós, clico no nó 2 e no nó 3, dou um OK e vou restringir os graus de liberdade, clicando neles, né? Em X, em Y e Z. U é a indicação de deslocamento, o X, o Y, o Z, deslocamento em X, Y e Z. Velocidades não tem o menor sentido nesse tipo de problema, né? All-off significa todos os graus de liberdade. Eu poderia ter escolhido, nesse caso, o all-off. Vou colocar 0 aqui, ou deixar em branco, e ele já restringiu os graus de liberdade de translação nesses dois nós. Agora eu preciso colocar a força. Vou indicar novamente aqui, não é deslocamento, agora eu tenho dentro do estrutural, eu vou ter força ou deslocamento nos nós, a opção, né, força ou momento, perdão, não deslocamento nos nós, clico no nó 1, dou um OK, e ele vai perguntar em qual direção eu vou colocar a força. Então a força Fx, usando a orientação já indicada aqui embaixo, 6.000 libra-força, sendo coerente com o sistema de unidades que eu já tinha escolhido. Vou dar um OK, ele aplicou. Todos os elementos já estão construídos aqui, já escolhi o elemento, já restringi os graus de liberdade, já coloquei a força, agora só falta o processamento. Nenhuma opção mais é necessária do pré-processamento, eu vou direto para a solução. Dentro da guia de solução, eu entro no Solve Current LS. E ele vai resolver. Clico uma vez, ele vai perguntar se eu tenho certeza que é essa a solução que eu quero fazer. Eu dou um OK. Como esse problema é super simples, a solução é muito rápida, posso fechar essas janelas todas e agora eu vou ver a solução. Eu uso a guia de pós-processamento, que é essa, General Post-Processor. Abro. E uma das coisas interessantes para ver é se o cálculo que ele obteve, né, o resultado que ele obteve faz sentido para o que a gente estava esperando. Existe um passo que não é obrigatório nem necessário na maioria das vezes, mas eu sugiro que você faça, só para ter certeza e não ter problemas depois, de ler os resultados. O arquivo de resultados, ele já está aqui, dentro do seu diretório, no meu caso é treliça, ele já está aqui. Todos esses arquivos, o ANSYS acabou criando automaticamente, sem a minha atuação, né, obrigatória, ele colocou tudo dentro do elemento treliça. E aqui o resultado é treliça 1 RST. Por que treliça 1? Porque é o primeiro set de análise que eu fiz aqui. Bom, então eu venho até aqui, vou ler os resultados, o último set, ele já vai pegar lá no diretório o último set de resultados que ele tem, e eu vou indicar para que ele mostre a estrutura deformada. Eu venho até aqui na opção Plot Results, a estrutura deformada. Quando eu clico nessa opção, aparecem três opções. Só a estrutura deformada, a estrutura deformada mais a estrutura não deformada, e aqui só a deformada mais os contornos. Né? Eu vou deixar deformada mais não deformada para a gente observar. A primeira coisa que você pode olhar é falar, nossa, que deformação grande. Lembra que isso não está. Ele usa uma escala própria para que fique visual, então não precisa ficar muito assustado, é só para que isso fique visual e verificar se era aquilo mesmo que a gente estava esperando em termos dos critérios aí e do que está sendo aplicado na estrutura. Faz sentido, em função daquela força horizontal aplicada no nó 1, que ele tenha esse deslocamento e as barras 1 e 2, os elementos 1 e 2 tenham essas deformações. Muito bem. Isso foi visual. Como é que eu vou verificar as forças e verificar as tensões e verificar esses deslocamentos? Bom, eu venho até aqui, no List Results, e eu quero ver, a primeira coisa que eu quero ver são as tensões nos elementos, por exemplo. Então eu venho até aqui, Element Solution, e acabo escolhendo Line Element Results. Element Results, OK, e ele vai dar uma listinha de grandezas que ele calculou por elemento. Se você está muito pequenininho, né, para enxergar,
essa janela, você pode clicar nela, segurar o Ctrl e com o wheel do mouse você pode aumentar. Bom, o que ele está dizendo aqui? Ele dá uma série de informações, mas basicamente o que ele tem aqui? Para o elemento 1, que tem nós 1 e 2, que tem material 1 e tem centroide XYZ aqui nessa indicação, ele está me dando uma força de 6.000. 6.000 o quê? Sendo coerente com o que eu já fiz, 6.000 libra-força. E a tensão, 6.000 libra-força por polegada quadrada, que era exatamente o que eu estava esperando. Para o elemento 2, a força é de compressão então negativa e a tensão também é de compressão negativa. Menos 6.000 libra-força, menos 6.000 libra-força por polegada quadrada. Muito bem. E o deslocamento do nó 1? Vou fechar isso aqui. Para o deslocamento do nó 1, eu venho Nodal Solution. Entre as opções que ele está dando, eu vou indicar Degree of Freedom Solution. E aí eu tenho os deslocamentos. Eu posso colocar só os deslocamentos em X, em Y ou em Z, ou pegar a somatória para ter o deslocamento total. Novamente, clico com o botão esquerdo, depois seguro o Ctrl com o wheel do mouse, e aí eu vou ter algumas informações importantes. Aqui, ó, nó 1, eu tive o deslocamento de 0,2 na direção X, 0,12 polegadas, é óbvio, sem deslocamentos em Y e Z. E a soma é 0,12. Para o nó 2 e 3, como a gente estava esperando, até porque nós restringimos todos os graus de liberdade, eu tenho todos esses deslocamentos zero. E o máximo deslocamento está aqui indicado, ó, também é do nó 1, ele vai indicar aqui, e ele indica o valor. Se você quiser guardar isso aqui, você pode usar o file e salvar esses dados aqui. Né? Ele vai um ponto .dat, né? Enfim, para poder usar posteriormente num relatório, qualquer coisa do gênero. Ok? Uma coisa que você pode fazer também é, se quiser guardar essa imagem para um relatório, você pode vir até aqui ó, no Plot Controls, Capture Image. Então ela está aqui, ó, ela foi capturada e você pode, por exemplo, salvá-la como um bitmap, se você quiser. Não é a única maneira de fazer isso. Eu posso escrever um metafile, por exemplo, né, com essa imagem, write metafile. Aí eu posso, essa cor preta, que é ruim porque acaba consumindo muita tinta de impressora quando você vai imprimir a figura, você pode inverter as cores, né, o preto com o branco. Clica aqui, ó, e aí ele vai te dar um arquivo do tipo EMF que você pode editar posteriormente, ou um WMF para usar no CorelDRAW, para usar num outro programa de desenho e assim por diante. Bom, obviamente, pessoal, eu acabei escolhendo uma geometria extremamente simples para mostrar as primeiras e mais importantes funcionalidades. Aguardem novos vídeos e novas informações. Muito obrigado.